Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme vocês vão entrando aí, nós vamos dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando e aguardar a Marcela também chegar. Nós vamos ter uma live muito especial hoje, que vai ser de muito aprendizado. É um assunto, vamos falar assim, que não é tão comum hoje, agora tá ficando mais comum, né? Mas é muito necessário. Então, eu convidei a Marcela para estar aqui com a gente, daqui a pouco ela deve estar chegando aí. E eu quero que vocês venham e tragam as suas dúvidas também. Você que tem filho com esse diagnóstico de TOD, o transtorno opositor desafiador. Você que trabalha com crianças na igreja, na escola. Você que tem curiosidade também em aprender mais sobre isso. Olha, hoje é um dia assim, para absorver muito mesmo sobre esse tema, que eu acho que tem muito a acrescentar para nós. Quero pedir um favor aí para vocês, me dá um joinha se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Marcela, vi que você entrou, manda um convitinho para mim aí, por favor, para você participar da live, que eu não sei outra forma de fazer. E nós estamos ansiosos aqui te aguardando. Dá um joinha aí para mim, gente, se vocês estão me ouvindo bem. E se você sabe que essa live também possa interessar alguém, manda aí, vai aí no aviãozinho e manda aí para suas amigas, para as pessoas que você conhece, que você acha que vai agregar esse assunto na vida dela, né? Então, para quem não me conhece, deixa eu começar me apresentando. Se você é novo aqui, eu quero começar me apresentando para vocês. Deixa eu ver aqui, Marcelo. Vou aceitar a Marcela aqui primeiro. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Estou muito feliz com a presença aqui de todos vocês. Vamos aguardar que já ela deve estar chegando. Mas então eu vou falando sobre mim, para quem não me conhece. Eu sou a Aline Gaspar. Oi, Marcela! Até que enfim conseguimos. Boa noite, aleluia! Mas aí, Marcela, eu estava me apresentando aqui para quem não me conhece, que veio através do seu perfil, né? Então eu vou me Sim, muito apresentar bem. e aí vou dar a voz para você fazer o mesmo também, tá bom? Então, gente, eu sou a Aline Gaspar, eu moro aqui nos Estados Unidos há 22 anos, eu sou mãe atípica, eu tenho um filho com diagnóstico de autismo, que tem 10 anos, e ele teve diagnóstico aos 2 anos. Então, aqui nos Estados Unidos, quando meu filho teve diagnóstico em 2016, eu comecei um grupo de suporte para mães atípicas. Porque nessa época eu senti muita falta de ter com quem conversar, de ter com quem falar, né, que vivesse a mesma coisa que eu estava vivendo naquele momento. Então, nós começamos esse grupo que hoje, graças a Deus, nós estamos aqui. A região que eu moro é uma região pequena, que é considerada uma ilha, assim, né? Mas a gente tem algumas pessoas de algumas partes do país, mas a maioria daqui. Então, nós somos mais de 100 mães unidas, assim, uma apoiando a outra, graças a Deus. E nessa caminhada também, que eu já trabalhava no Ministério Infantil, na igreja, Deus tinha esse propósito para minha vida que eu nem poderia imaginar, que é estar nesse Ministério de Inclusão hoje, ajudando outras famílias também, ajudando outras crianças, né, a não ser meu filho, que eu já fazia esse trabalho com ele. Então, hoje, há quase 3 anos, isso se oficializou, e nós temos o Ministério de Inclusão na IPR Cape Cod Church, aqui no Cape Cod, e nós acolhemos aí mais de 30 crianças para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero dar a voz agora para Marcela. Marcela, nossa, que alegria você estar aqui. E se apresente, por favor, fale um pouquinho sobre você. Aline, eu também estou muito feliz de estar aqui. É, é engraçado, né? Deus, ele realmente ele une vidas, ele une propósitos. Nós começamos como aluna, né? E hoje nós temos aí os nossos ministérios solidificados e temos a vivência e prática da maternidade. Então, como a Aline já falou, gente, me chamo Marcela. Né? Eu tenho uma filha também que está dentro do espectro do autismo, porém, o primeiro diagnóstico da Maria Luísa foi o transtorno opositor desafiador. E foi aí que eu comecei a estudar, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, hoje, eu sou uma mãe atípica, que eu tenho a vivência e a prática da maternidade, mas eu me especializei, eu fui estudar, eu fui fazer a especialização, fiz a minha segunda faculdade por conta disso. E eu sou membro da Igreja Batista Atitude em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, né? Sou líder do Ministério da Inclusão e coordeno a inclusão do Kids, porque sim, as crianças ainda são, né, a maior demanda,
mas elas crescem. Então, a gente, né, já, graças a Deus, já está aí com o Ministério de Inclusão já estabelecido na igreja. E é um prazer estar aqui com Prazer é você. todo meu. Quero aproveitar a honra que nós estamos tendo aqui, o pastor Glauco com a gente. Pastor Nossa, Glauco meu entrou, Deus! nosso mentor aí, pastor Glauco, Verdade. tanto na minha vida como na vida da Marcela, eu tenho certeza que fez total diferença nessa nossa caminhada, né, Marcela? Com Uma certeza. bênção do autismo na igreja, gente. Quem não segue, segue lá, por favor, vocês não vão se arrepender. Pastor Glauco, eu lembro até quando tem o nome autismo na igreja, eu sempre falei, é autismo, se não é na igreja, não, é em todos os lugares, porque o que a gente aprende Verdade. é para a vida e é para ser usado em qualquer situação, né? Com as nossas crianças e para Verdade. ajudar as outras crianças também. A Cibele está aí também, Cibele, oi, Cibele também está fazendo agora. O curso Pastor Glauco, ela está começando o Ministério de Inclusão na igreja dela. E benção. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, gente. Olha, eu não quero perder tempo, Marcela. Eu quero aprender muito com você, porque assim, eu tenho muita Muito bem. especialização em autismo. O TOD, para mim, é algo novo. E eu convidei meu ministério, Uhum. falei, eu quero vocês aqui também, porque eu quero aprender muito, eu quero estar preparada para receber essas crianças, porque nós já temos crianças com esse diagnóstico, e é realmente, Uhum. pelo nome diz, né, é algo desafiador para nós, né? E eu quero aprender tudinho com você, absorver tudo. Por favor, comece. Muito bem. Então, a gente vai começar. Eu acho que é o mais importante, tá, Aline? Eu sempre digo isso, porque isso também acontece com o autismo. Geralmente, os transtornos, né, mentais, eles costumam não ser validados por algumas pessoas, de um modo geral, e também não costumam ser validados nas comunidades de fé, por algumas comunidades de fé, né? Então, é muito importante que a gente saiba que tudo que a gente vai falar aqui, tudo que a gente vai debater, tudo que a gente vai explicar, não é pseudociência, não é conto, não é justificativa de um pai ou de uma mãe que são permissivos e descobriram um nome diferente para colocar na falta de educação do seu filho. Quem dera fosse isso, né? Nós estamos falando de um transtorno mental que existe, é classificado dentro do DSM-5. Para quem não sabe o que é o DSM-5, é um manual, né, de psiquiatria, onde ali tem reunido todos os transtornos mentais. E o TOD, ele é citado no DSM-5, é revisado, e tem ali, né, a definição do transtorno opositor desafiador e tem os seus critérios diagnósticos. Ele está relacionado com todos os transtornos considerados transtornos disruptivos de comportamento. Então, ele entra nessa classificação e ele tem todo ali uma explicação. E, graças a Deus, a ciência evolui e a gente já tem alguns artigos publicados sobre o desenvolvimento do cérebro do TOD, que é um cérebro diferente, assim como o cérebro do TDAH, assim como o cérebro de uma criança autista. Que é novidade este nome? Porque, Aline, se a gente for parar para pensar, o TOD não é novidade. Quando a gente lê o que o TOD significa, a gente vê que ele tem um padrão de comportamento. Então, é aquela criança que é muito irritável, aquela criança que é muito raivosa, a questionadora, a desafiadora. Por vezes, ela tem uma índole vingativa. E aí as pessoas têm muito medo, né? Quando a gente traz toda essa definição teórica sobre esse transtorno. Isso é real, mas não é a maioria das crianças que tem a questão da índole vingativa, somente 2% apresentam. Então, tem toda uma definição por trás desse transtorno que o define. E quando a gente fala isso para as pessoas falam assim: nossa, gente, mas o filho da minha prima, ele era assim. Nossa, porque o meu irmão, quando era pequeno, é assim. Ou então, gente, eu tinha um tio que, nossa, ninguém podia falar nada com ele. Ele estava sempre com raiva. Era sempre aquele que não queria que as coisas fossem feitas de outro jeito. Enfim, quando a gente começa a trazer as características do TOD, a definição desse transtorno, você lembra de alguém. Você lembra de alguma criança, ou de algum adolescente, ou até mesmo de um adulto, que tinha esse padrão de comportamento, que é descrito no DSM-5. Então, o TOD ele não é invenção.
Não é uma coisa que inventaram agora para justificar, seja o que queiram que a gente justifique. Ele já existia. Mas lá na década de 80, e nós estamos falando de 1980, começou-se a investir, né, recursos financeiros, porque tudo dentro da ciência é assim, no mundo, na verdade, a gente precisa do recurso financeiro. E aí as pessoas começaram a investir, né, nos estudos, na verificação do comportamento, grupos de estudo, separando as pessoas. E aí os psiquiatras fizeram essa definição desse transtorno e relatam no manual. Então não é uma invenção, não é moda e muito menos não existe. O TOD, ele existe. Ele está relatado, ele está documentado e tem muita gente que há anos estuda sobre esse transtorno. Então, vamos deixar isso muito claro. Não é invenção da indústria farmacêutica, não é invenção de pais permissivos e não é coisa de demônio. É um transtorno mental, assim como o TDAH, assim como o autismo, assim como o transtorno de conduta e por aí vai. Né? As pessoas estudam e aí a gente vai fazendo a definição e passando essa informação para frente. E por que isso é tão importante a gente falar dentro das nossas comunidades de fé? Porque as pessoas podem realmente confundir, né? Achar que, porque o pai é assim, porque a mãe é assim, porque esse comportamento é só na hora disso, que isso é espiritual. E, gente, não é, né? A gente precisa entender que a igreja já, há muito tempo, a igreja já passou, né, desse rótulo de que os evangélicos são ignorantes, que nós não temos estudo. Nós já passamos há muito tempo disso, nós somos pessoas esclarecidas. E se a gente está falando de inclusão dentro da igreja, tem um porquê. Essas pessoas ficam à margem da sociedade. E na igreja isso não pode acontecer. Então, Aline, basicamente, o transtorno opositor desafiador é essa definição rápida que eu passei para você, né, que está lá descrita no DSM-5. Ele tem critérios diagnósticos, são feitas como que é descoberto o TOD. Esse comportamento, ele tem que ter uma frequência, ele tem que ter uma persistência, e ele, por conta disso, traz um prejuízo. Então, uma criança chegou na sua escola, uma criança chegou na sua igreja, e num domingo ela se opôs a tudo que você ofereceu para ela. Não necessariamente ela está dentro, né, do critério diagnóstico do TOD. Pode ser que no outro domingo você vai observar e ela só estava tendo aquele comportamento arredio porque aquilo ali para ela é muito novo. Porém, se você começa a observar que existe uma frequência desse comportamento, uma persistência desse comportamento, aí você pode ligar a anteninha e falar, opa, vamos observar um pouquinho isso aí. Aí você vê que ele é irritável, você vê que ele tem sempre a questão de negar, né? Ele se opõe. É o clássico. Vamos fazer isso? Não. Vamos fazer isso? Não. Não quero, não gosto, né? É aquele ser humano que você pensa, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Espolimão? É mais ou menos isso. Mas isso é uma condição do cérebro, né? O cérebro dessa pessoa, ele tem os processamentos ali dos neurotransmissores diferentes. Ele tem uma redução do nível basal de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se ele tem isso de uma forma típica no corpo, ele vai reagir de uma forma diferente quando ele estiver numa situação de estresse, por exemplo. Então, tem todo um critério diagnóstico. Você chega na consulta com um psiquiatra ou um neurologista. Se for uma criança, é o infantil. Se for um adolescente, um adulto, um neurologista, um psiquiatra. E como é que é feito esse laudo? Você vai respondendo uma ficha ali, que a gente chama de anamnese, que são perguntas e você tem que dar as respostas. E tem os critérios diagnósticos, né, que são ali descritos dentro do DSM-5. Então, essa criança ela precisa preencher esses critérios diagnósticos, né, que são pelo menos a metade desses critérios diagnósticos precisam ser preenchidos. Então, a gente vai considerando tudo isso. Se essa criança tem esses comportamentos, por exemplo, só com o irmão, não é considerado, porque irmão, desde a eternidade, irmão briga, né? Na Bíblia a gente tem exemplos, né, Lê? De irmão brigando com irmão, irmão matando irmão, enfim. Irmão não conta, tá? Para o critério diagnóstico do TOD. Porém,
se ele frequentemente perde a calma, se ele é mais sensível, tudo ele acha que é com ele, né? Ele é aquele raivoso, ressentido, né? Ele está sempre ali nos últimos 6 meses, né? Você vai acompanhando essa persistência, tem que ser por 6 meses. Você vê que esse comportamento ele vai se repetindo, sempre, né? O opositor, não quero, não gosto, e você tem sempre que tá ali, né, cheio de estratégia para essa criança, seja na escola, seja na igreja, seja dentro de casa, quanto família. Então, aí você tem o critério diagnóstico preenchido e você tem o diagnóstico do TOD. Porém, é sempre bom destacar que, quando se começa a investigar um transtorno, seja ele qual for, existe uma equipe multidisciplinar que ajuda muito nessa questão do diagnóstico. Então, assim como o TEA, né? Você vai para o neurologista, ele faz essas perguntas e tem que ter o critério ali A e B, e aí você vai para um neuropsicólogo, você vai, né? Aqueles testes lá de sondagem, é a mesma coisa com o transtorno opositor desafiador. Né? O transtorno mental em si é um transtorno que precisa de uma equipe multidisciplinar, até mesmo para saber, né, como é que essa criança reage a certas coisas, se ela não tem alguma comorbidade associada ao TOD, se é um TOD leve, moderado e grave. E aí aqui eu vou fazer um parêntese, porque tem muita gente achando que o TOD, se a criança é opositora com uma só pessoa ou um só lugar, então não é TOD. Isso é um mito, tá? Não é isso que o DSM-5 nos relata. Existe o TOD leve, moderado e grave. Ah, então quer dizer que o TOD leve, ele é mais calmo, ele é menos irritável. Não, gente. TOD é TOD. A condição cerebral, né? TOD continua sendo TOD. O leve é porque ele se opõe ou a um lugar ou a uma pessoa. Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas ele só é assim com a mãe dele. Ele não é assim com a avó, ele não é assim com o pai, ele não é assim na escola. Aí logo a gente associa, porque a mãe dele é permissiva, porque, né, a mãe dele não deve saber manejar direito. Pode até ser que o manejo não esteja correto de acordo com o TOD. Mas daí entender que por ela ser uma mãe permissiva, né, ele desenvolveu esse transtorno, não. Tá? Esse é um transtorno que é neurobiológico. Esse cérebro nasce assim. O meio influencia? Sim, o meio influencia, muito. Então, se você tem um TOD que ele é opositor somente a um ambiente ou uma pessoa, né, se esse meio for todo controlado, dificilmente ele vai ser uma criança que ele vai ter esses picos, assim, desse comportamento disruptivo. Você sabendo o manejo correto, todas essas coisas. E aí a gente vem para o leve, né, para o moderado e para o grave. Então, vai sucessivamente. O moderado, 2 lugares ou 2 pessoas, e o grave, a gente tem ali 3 ou mais lugares e pessoas, né? E assim como o TEA, o TOD, ele é um transtorno que ele entra nesses, vamos dizer, níveis, né? E ele pode sair do grave para o leve. A minha filha, quando ela foi diagnosticada, ela era o TOD grave. Ela se opunha a todo mundo, né, em todos os lugares, foi aquele boom. Então, a gente, né, foi entendendo o que era o transtorno, foi entendendo o que era preciso, precisou de medicação, e aí nós começamos os tratamentos, começamos a, né, avaliar toda a nossa rotina, a forma como a gente falava, a forma como a gente agia, né, o que a gente deixava de fazer ou o que a gente fazia de errado ou em excesso. E aí ela foi. Hoje a Maria Luísa, ela, né, tá dentro do leve, né? Ela tem uma oposição, assim, bem mais concentrada dentro de casa, né? Porque é onde ela tem, assim, uma vivência que ela precisa, ela tá na fase agora de 10 anos, e ela precisa de mais rotinas, ela tem mais demandas, né? Porque ela é uma criança maior. Então, isso tem feito com que ela seja uma opositora aqui dentro de casa. Então, vamos deixar isso claro, que existe TOD leve, que TOD existe, né? E que o meio, ele influencia, porém, não é o meio que faz com que essa criança desenvolva esse transtorno, tá bom? Então, Aline, o que eu quero dizer com isso? Você tem uma criança e ela
tem ali, né, a questão da carga genética. Mas ela vive no meio onde os pais são casados, o casamento é um casamento saudável, né? Tem uma rotina saudável também. Então, essa criança, às vezes, ela fica ali que a pessoa fala assim, nossa, mas ela é Todd mesmo, porque né, ela não se opõe tanto e tal. Mas, às vezes, em casa, ela tem um comportamento disruptivo e você vai para esse manejo para que a criança, a pessoa consiga identificar o que ela sente e consiga reagir de uma forma satisfatória, tá? Tanto que uma das terapias mais indicadas para o TOD é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, porque faz a criança pensar, né? Ela entender o que ela está sentindo, ela verbalizar o que ela sente, ela colocar o nome no que ela sente e ela então pensar o que ela pode fazer com o que ela está sentindo. Então, é a terapia mais indicada para o transtorno opositor desafiador. Agora, se você pega uma criança que também está dentro do leve, mas ela vive num bairro violento, numa cidade violenta, com vizinhos violentos, uma família, né, desestruturada, uma mãe solo que trabalha o dia todo, e às vezes ela tem que terceirizar essa educação, e às vezes deixa, né, com um familiar ou deixa em algum lugar, e essa criança ali tem um dia todo sendo permissiva, mas ela chega naquela comunidade, ela vê violência, ela vive violência, né, acaba que quando a mãe chega e vai colocar alguma regra, aí ela não consegue entender, porque ela está uma criança completamente perdida em todos esses anos. Então, é nesse sentido que o meio influencia no transtorno opositor desafiador. Beleza? Quer perguntar alguma coisa? Olha, Alguém te perguntou alguma você coisa no explica tão direct? bem que eu estou escrevendo as perguntinhas e você já vai respondendo antes de eu perguntar. É ótimo. Ah, que bom! Eu Tem tinha essa alguma que eu não dúvida. tenha Eu respondido? tinha essa dúvida de qual terapia que era indicado, você respondeu, né? Eu achei bem Uhum. interessante. E eu não sabia Sim, sobre os níveis, não sabia que tinha 3 níveis também, era super. E a outra coisa também que eu ia sim. perguntar que você respondeu, porque eu conheço uma família que eles questionaram o diagnóstico por quê? A criança só apresentava em casa esse comportamento desafiador. A escola nunca reclamou disso. A igreja Uhum. nunca reclamou disso, mas dentro de casa era algo muito gritante. Aí falou, mas se tem TOD, tem em todo lugar. Você acabou de esclarecer que não, né? Que pode ser sim, que seja só num ambiente, né? Exatamente. Exatamente. E a gente tem que descobrir, para entrar na remissão do TOD, né? Vamos esclarecer isso também. O transtorno opositor desafiador, ele é um transtorno que, se ele não for tratado, ele evolui, tá? Então, ele pode evoluir, aí a gente fala já no transtorno de conduta, né, que é um transtorno, vamos dizer assim, que seria um degrau acima, né, onde você tem realmente um comportamento muito violento, você tem ali um comportamento que vai destruir patrimônio, né, vai ter muita agressão física, então é um transtorno, vamos dizer assim, um degrau acima. Então, precisa tratar, seja com medicação, seja com terapia, quanto antes, melhor. Né? E a terapia indicada é a terapia cognitiva comportamental, tá? Então, se você tem um filho ou um aluno, você quer ter uma conversa ali com essa família, ou até mesmo dentro da igreja, né? A família te deu essa liberdade, então você vai falar, olha, o indicado é a terapia cognitiva comportamental. A outra indicação é o manejo parental, e aí entra a terapia familiar, né? Porque esses pais precisam saber lidar, porque o que a gente escuta do TOD? Não pode falar não. Se você fala não, ele vai se opor. Mas isso não existe, né? A vida é feita de não. A vida é feita de frustração. A vida é feita de uma hierarquia, seja dos seus pais, seja do irmão mais velho, seja do seu professor, seja do seu pastor, seja do seu patrão, né? Então, não existe isso. Então, você tem que ter um manejo correto para você entender a forma como você aplica esse não, né? Como você vai explicar o porquê do não para essa criança. Porque lembra que o Todd é o questionador? Você falar por que não e pronto, não é o suficiente para ele. Ele precisa saber o porquê que está recebendo não, né? E às vezes, por vezes, é isso que cansa.
nesse manejo parental. Por isso que é importante a terapia familiar também. Agora, vamos bater o martelo nisso e é isso, pronto, e acabou? Não. Uma criança, às vezes, tem o TOD, mas ela tem uma comorbidade, né? O TOD é a comorbidade do TEA. E aí ela tem um TEA que ela funciona muito bem com a ciência ABA. Opa! Então agora eu vou ter, ai meu Deus, eu não tenho condição de pagar. Não, então a gente vai chegar e conversar com essa psicóloga, vai falar, olha, né, veio ali a comorbidade do TOD, o que, que a gente pode fazer? E para algumas crianças, a questão da análise do comportamento funciona bem no TOD, tá, gente? Então não existe dentro, eu sempre costumo dizer isso, Aline, que dentro da neurodiversidade não existe um ponto final. Não tem como a gente pensar assim, né? Nos treinamentos que eu dou, eu sempre falo assim, há uns anos atrás, o ovo era o grande vilão. Eu não sei quem está aqui que é dessa época. O ovo era um problema. Você não podia comer não sei quantos ovos por semana, porque o ovo era um problema para a saúde, que dava colesterol. Era uma coisa, né? O ovo hoje é a comida mais saudável. Né? Se você quer ser saudável, se você ganhar massa magra, se você quer ser fit, você vai comer ovo. A mesma coisa o abacate. O abacate, há um tempo atrás, não pode, porque é horrível para a saúde, que tem muita gordura. E aí, com os estudos, descobriu-se o quê? Que a gordura do abacate é uma gordura boa. Então, nós podemos consumir o abacate. Gente, se é assim com comida, imagina com o cérebro, né? Imagina com a neurociência, imagina com o fármaco. Então, tudo dentro da neurodiversidade não tem um ponto final. É o que é indicado, né? Os próprios estudos, a ciência indica o TCC por conta do que eu falei. É uma terapia onde a criança ela vai entender o que ela está sentindo, nomear o que ela está sentindo. E aí o trabalho é todo feito em cima disso. Tá bom. Você sabe o que você está sentindo é raiva. Então, o que, que você pode fazer com essa raiva? Né? Você pode bater em alguém? Qual é a consequência disso? Ou o que, que você pode fazer para canalizar essa raiva? Então, é quase que um pergunta e resposta, sabe? Então, é importante a gente deixar isso claro, tá? Não tem ponto final, mas é indicação. Uhum. Chegou uma pergunta aqui do Jorginho. Uma criança com diagnóstico de TOD e diagnóstico de esquizofrenia, o que você indicaria? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que saber a idade dessa criança, porque esquizofrenia infantil é uma coisa que já foi, né? A gente precisa repensar muito nisso, porque a esquizofrenia, ela tem, segundo o DSM-5, uma idade certa, tá? Para ela entrar como um diagnóstico, um laudo na vida dessa pessoa. Então, é esquizofrenia infantil, né? Será que não é um TOD e um TEA? Será que não é dependendo da idade, já é um TOD evoluindo para um transtorno de conduta, né? De qualquer forma, precisa-se... gente, é o que eu sempre falo. É o médico, né? O neurologista, o psiquiatra. E, por favor, famílias que me assistem, você chegou no médico, o médico, eu não estou desvalidando médico aqui, tá, gente? Mas a Aline me conhece e quem está aqui que me segue me conhece. A maior luta, batalha, o meu ativismo, vamos dizer assim, um dos maiores ativismos que eu tenho é fazer com que as famílias sejam protagonistas da sua história. Né? Como diz a Carol Matsuda, é ser especialista. A gente tem que ser especialista nos nossos filhos. Então, a gente não pode simplesmente ouvir de um médico se aquilo não bater no teu coração. Se o que ele falou não encaixa exatamente com a sua criança e você, no fundo, ainda acha que é outra coisa, vira para esse médico e fala assim, poxa, eu queria muito fazer um teste com uma neuropsicóloga, porque eu li e me falaram que existem testes de sondagem. E aí ele vai passar para você a indicação e você vai fazer. Lá, na neuropsicóloga, ela vai aplicar testes que, de repente, essa criança, você vai ver que ela tem uma deficiência intelectual. E aí, a irritabilidade dela é por conta dela não conseguir entender ou dela não conseguir se comunicar, tá? Então, existe, assim, uma tríade, família, médico e equipe interdisciplinar. A idade de 8 anos, não existe esquizofrenia. Então, essa família precisa reavaliar, né,
essa questão. Tá bom? Beijo, Bárbara. Entrou para matar a saudade. Né? Aham. Muito, muito interessante. Mas aí eu até entrei em contato com a Marcela, esses tempos, assim, eu entro sempre, né? Mas o último contato foi porque nós recebemos uma criança com esse diagnóstico na nossa igreja. E eu achei, apesar de eu achar que a gente já conheceu algumas crianças, eu achei bem desafiador esse caso específico, pelo fato dela nem querer ficar, né? E recusar qualquer tipo de aproximação. Ela rejeitou qualquer pessoa com, né, qualquer tipo de aproximação, até mais sucinta, assim, ela também rejeitou. E aí eu corri para Marcela. E eu queria que você desse, Marcela, algumas dicas assim para quem está aqui agora, que faz parte de ministérios na igreja, né, que cuida de crianças, e que tem Claro. aqui nos Estados Unidos, tem muito como se fosse creches em casa, né, que chama daycare aqui, creches em Uhum. casa. Então elas tiram a licença e preparam sua casa e viram uma creche dentro de casa e recebem ali por volta de 10 crianças. E essas pessoas estão muito interessadas também agora em aprender mais sobre, né, autismo, TOD. E eu queria que você, para poder alcançar essas pessoas, pudesse dar algumas dicas de como receber. A família chegou na igreja, chegou nessa casa, essa criança tem o diagnóstico de TOD, tá ali, né, não querendo sair de trás da mãe, não fala comigo, não me olha. Qual é uma maneira mais adequada da gente começar uma aproximação? Então, vamos lá. O que que acontece com o opositor, né? Ele tem como meta de vida, né, fazer exatamente isso, se opor. Então, se você chega muito simpático, ele vai fazer questão de não ser simpático. Se você chega oferecendo alguma coisa que seu Ministério Infantil oferece, ou que a sua creche oferece, ou você teve uma ideia, ele vai falar que ele não quer, ele vai falar que não gostou, ele vai falar que, né? Enfim, ele vai se opor. Só que a gente não pode desistir, porque é um primeiro contato. E eu sempre gosto de falar muito isso, que sem conexão não há correção. E às vezes a gente já vai para essa criança já querendo ter todas as estratégias anotadas, numeradas, e se ele fizer isso, eu vou fazer esse manejo, se ele fizer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a gente precisa entender que se a gente não tiver conexão, nós não vamos ter êxito em nada disso. Por mais estudada em manejo de comportamento que você seja, né? O TOD, ele não funciona assim. O TOD, ele precisa ter uma conexão, porque ele tem um processamento de punição diferente. Então, ele já sabe, né? A punição dele é mais rápida, é mais curto. Por que que não funciona um castigo com uma criança TOD? Porque você vai ficar de castigo. Ele não entende aquilo como uma aprendizagem. Poxa, ela me colocou de castigo porque eu fiz aquilo. Então, eu não quero mais ficar de castigo. Eu não vou mais fazer aquilo. O cérebro todo, isso não funciona. O processo de punição dele é um processo de punição diferente, tá? A circuitaria neuronal informa para ele de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente tem todo um desenvolvimento ali da amígdala. E a amígdala no cérebro, ela é responsável pelas emoções. E isso é atípico no TOD. Então, se a gente não entende isso, a gente vai, vamos dizer assim, com muita sede ao pote, e a gente não consegue, e se sente frustrado. Meu Deus, mas eu estudei tanto, eu tinha certeza que se eu chegasse com um bolo de chocolate, essa criança ia amar. Né? E aí ele chegou e falou, não, não quero, não gosto. Mentira, ele ama o bolo de chocolate, mas ele quer se opor. Então, por quê? Porque tudo ao TOD está ligado à amígdala, que é ligado a emoções. Então, a gente precisa ter a conexão. E a conexão não se faz de uma hora para outra. A conexão não se faz de um domingo a domingo, né? A conexão é uma coisa que você vai fazendo com o tempo. Então, talvez a pessoa na creche, todos os dias, ela vai fazer o quê? Perguntar para essa família sobre essa criança. É o básico. Como diz o nosso querido pastor Glauco, o básico funciona, né? Então, você faz uma ficha. Não, põe o nome que você quiser, põe o nome que você achar melhor. Mas o que que essa ficha precisa ter? Essa ficha precisa ter quem é essa criança. Ela é TOD? Ok, você já sabe sobre o TOD. Você sabe que o cérebro do TOD é diferente, você sabe quais são os critérios diagnósticos, mas a Maria Luísa, vamos falar da minha filha. Quem é a Maria Luísa? Do que
que a Maria Luísa gosta? Então, a Maria Luísa gosta de unicórnio. A Maria Luísa gosta de papelaria. A Maria Luísa gosta de um determinado louvor. A Maria Luísa gosta de um determinado personagem. Essa família, nesse primeiro contato, você vai falar com essa criança, você vai falar com a família, olha, eu preciso muito saber quem é a Maria Luísa, né? Você está trazendo para mim, você disse que ela é uma criança opositora, tudo bem, mas quem é a Maria Luísa? Quem é a minha ovelha? Quem é meu aluno? Né? Quem é a criança que eu estou aqui cuidando? Quem é ela? E aí os pais têm que trazer ali esses detalhes sobre essa criança. E aí sim, vai haver conexão. Porque o bolo de chocolate, ele até gosta, mas não é um hiperfoco, não é uma coisa que faz o coração dele bater mais forte, mas é a patrulha canina, por exemplo. E aí o que você vai fazer? Você vai arranjar uma camisa da patrulha canina. E aí no outro dia, no outro domingo, você vai chegar com a blusa da patrulha canina. Ou com adesivo, ou com arco. Pronto, ele vai olhar e falar assim, gente, patrulha canina, gosto da patrulha canina. Você vai chegar para o professor, olha, gostou da minha blusa? Ele pode até falar que não, mas você sabe que ele gosta da patrulha canina. Então, vínculo, conexão. É aos poucos. Eu sei que às vezes a gente tem uma certa urgência para conseguir as coisas, mas tudo no transtorno opositor, tudo, né, relacionado ao cérebro, é tempo, porque você tem que trazer um repertório para a criança, né? Você tem que trazer um comportamento, você tem que explicar, né, para ela o benefício de fazer aquilo, né? O porquê não fazer aquilo. E para tudo isso precisa haver uma conexão. Então, é isso. É você se conectar a essa criança, você se conectar a essa família e você ir entendendo os sinais que ela vai te dando. Então, você sabe que ela gosta de patrulha canina, daqui a pouco você vai soltar lá alguma coisa para patrulha canina, ela vai olhar para você. Daqui a pouco ela já está sentando perto, daqui a pouco ela está falando ali o que você pediu, gerando essa conexão. Essa criança entendendo que você a vê indiferente do seu comportamento, pronto, né? Gerou ali um vínculo e aí sim a gente começa esse processo da inclusão. Você trazer para dentro da sala de aula, para dentro da igreja, ou na creche que você está com essa criança, né? Você tem, de repente, uma atividade direcionada, e aí você consegue. Isso é muito importante. E por que eu gosto de falar isso, Line? Porque a gente esquece muito de olhar, às vezes, para a criança, para o adolescente, como um todo. E por trás desse diagnóstico, por trás desse laudo, né, na carcaça, o que a gente vê essa criança por fora? A gente vê ali esse comportamento. Então, você vê o disruptivo, você vê a criança que é irritável, a criança, né, que é opositora, você vê. Mas outra máxima, todo comportamento comunica algo. Todo comportamento é uma forma de comunicar, né? Então, aquela criança, às vezes, está gritando, é porque ela está querendo se comunicar de alguma forma. Às vezes, ela não sabe falar para você o que ela quer e ela grita, né? Ou ela não sabe lidar com o que ela está sentindo. Ela bate. É uma comunicação. Ai, ela é ruim. Nossa, que menino ruim. Não, gente. É comunicação. Há uma falha no circuito ali do cerebral. Então, ela está tentando se comunicar. E você pode ter certeza que essa comunicação tem algo por trás, né? Essa criança, ela é uma criança que ela é emocionalmente instável. Ela está aqui muito bem, bastou, de repente, você colocar uma música que ela não gosta, ela não é aquela criança que vai reclamar e ficar triste. Ela é uma criança que ela vai explodir. Porque ela é uma criança disruptiva. E essa instabilidade emocional, gente, ninguém aguenta. Vamos lá, as mulheres que estão aqui. Você aguenta o seu período da TPM? Da sua instabilidade emocional? Homens que estão aqui, que já são casados, ou que têm irmã. Você aguenta a mulher no período da TPM, onde tem o maior nível de instabilidade emocional? A gente não se aguenta. A pessoa não aguenta. Você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Imagina você ser assim 24 horas. Você não conseguir lidar
Você saber o que precisa fazer, gente, eu digo isso porque eu vejo isso dentro de casa. E aí a criança toma essa reação e depois vem o que a gente chama de ressaca moral. Ela entra num choro, né? E entra ali realmente numa tristeza porque ela vê que ela fez o errado e aí entra no que a gente chama de ressaca moral. Ela se arrepende e ela não consegue. Ela, né? A minha filha fala. Ela fala, meu Deus, mãe, desculpa, né? Mas eu não consigo. E aí ela começa a se desvalidar. Eu sou muito burra, eu não consigo. Então, você tem uma criança que tem uma instabilidade emocional, você tem uma criança que tem uma dificuldade de relacionamento por conta disso, você tem uma criança que tem uma baixa autoestima. Porque quem é que quer brincar com uma criança dessa? Quem é que quer conviver com um adolescente que já tem todas as explosões hormonais e que é um opositor? Tá aqui, você já está entrando numa pergunta que eu tinha anotado aqui. Eles têm dificuldade, então, de ter amigos, né? Por ter esse comportamento. Dificuldade de se relacionar, dificuldade de ter amigo, porque quer mandar o tempo todo, quer ser o líder da brincadeira, não gosta de perder. Muita dificuldade, né? É o prejuízo, que é um dos critérios diagnósticos. Quando a gente vê que uma criança ela tem esse humor que persiste, tem uma frequência e começa a trazer prejuízo, que na escola ela é uma criança que não consegue ficar na sala de aula, e aí ela tem que andar, e aí ela começa a entender o seguinte, cara, eu não aguento ficar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar isso tudo aqui, porque eles vão mandar para casa. Porque esse é o repertório pedagógico das escolas. Pelo menos essa é a realidade de algumas escolas aqui do Brasil. Mãe, vem buscar seu filho, 3 dias de advertência. Era tudo que ele queria. Vou ficar em casa, porque eu não aguento essa escola, tá muito chato. Que ninguém procurou saber por que tá chato para ele. Tá chato por quê? Porque ele não está conseguindo acompanhar? Ou porque ele está à frente da explicação? Ou porque as crianças não aguentam quando ele, né, vai para uma brincadeira? Todo comportamento comunica algo. Então, essa criança ela tem muita dificuldade. E ela é uma criança que ela se autodeprecia. Né? Eu não consigo, eu sou burra, justamente por conta, gente. Existe também estudos que dizem, né, da imaturidade da circuitaria neuronal no córtex pré-frontal, que é o córtex que é responsável pelas funções executivas, como o controle inibitório, por exemplo, essa criança também tem. Então, amiga, é muita coisa, né? Eu sempre uso a figura do iceberg. O Todd não é a pontinha que a gente vê. Por dentro é muita coisa acontecendo. E aí, conforme vai passando a idade, você vem um adolescente, você vem com a descarga hormonal, né? Então, isso tudo influencia. E você acha, Marcela, que por essa cobrança todas, que é muita dificuldade que eles passam no dia a dia, né? Como você falou, depois vem o choro, quer dizer, vem a noção do que eles fizeram. Você acha que eles têm uma probabilidade de também vir a ter depressão por isso? Isso é estatístico, tá? Pode, TDAH, eles têm uma tendência maior, né, a serem compulsórios, então, ter compulsão por jogos, né, e aí entra a famosa tela, os eletrônicos, né, que a gente vive falando, que é para tentar evitar o máximo que puder. E eles têm essa questão, sabe por quê? Porque começa a desenvolver, por conta dessa desregulação emocional, né, desse córtex pré-frontal também atípico, começa a desenvolver ansiedade. E essa ansiedade, né, de não ter o controle das coisas, para uma pessoa que é opositora, para uma pessoa que é, né, irritável, isso deixa ele totalmente fora do controle emocional. Então, existe sim tendências compulsórias, né, para serem mesmo compulsão de vício, de jogo, de cigarro, né, de droga. E tem também a depressão, que isso pode sim acontecer. Isso é muito Porque sério, se ele se cobra muito tanto, se ele preocupante. tem baixa autoestima, né? Tudo isso vai afetando ali realmente, né? O emocional. E fica sozinho, porque as pessoas, né, não têm paciência. E assim, eu até costumo dizer, Aline, que hoje, a gente precisa ter muito cuidado, porque existem pessoas que realmente não sabem. Elas estão na ignorância, no melhor sentido da palavra. Mas quando você apresenta, ela se esforça para entender. E é por isso que eu acho tão válido esse tipo de movimento que você faz. Fazer live,
chamar para conversar, porque as pessoas precisam saber, É. né? Então, você está aqui assistindo, você é uma mãe típica, mas você trabalha numa escola. Cara, pergunta pro teu filho, o seu filho na escola que ele estuda. Pergunta, deixa eu te falar, como é que é na tua sala? Tem alguém assim, sabe? Porque é um mundo solitário. Uhum. Eu vejo pela minha filha. A minha filha é uma criança muito abençoada, Aline, eu não posso reclamar. Mas eu percebo que ainda com muita paciência, tem coisas que a Maria faz que as crianças se já estão, meu Deus, de novo isso. Meu Deus, ela vai reclamar disso. Eu sei que é desgastante. E é por isso que quando a gente fala de inclusão, não é só explicar sobre. É. Não é só dizer para as pessoas, olha, você precisa fazer. É trabalhar uma coisinha chamada empatia. A empatia é o que nos move, a ir além. É você aguentar além. É você, né, esperar além. É você fazer tudo além do que o padrão, do que a maioria. Então, é muito importante esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, para a gente ficar atento, né, a quem está do nosso lado. E assim como as famílias dos autistas, né, que a gente vê muitos estudos e muitas estatísticas falando sobre suicídio, falando sobre depressão de mães, né? Isso acontece também com as outras famílias atípicas. Eu me lembro que assim que eu comecei na equipe do Pastor Glauco, a Patrícia Cruz, que é da equipe dela, Patrícia Uhum. maravilhosa, né? E ela é neuropsicopedagoga, e ela recebeu um adolescente no consultório dela e ela foi trocar figurinha comigo. E ela falou que a mãe chegou para ela e falou assim: olha, a vontade que eu tenho é de ir embora. Porque a sensação que eu tenho é que a culpa é minha. Porque ele era opositor com a mãe. Uhum. Entendeu? Então, sabe, Aline, verdadeiramente um iceberg. É. Não é o que a gente vê na ponta, tem muita Eu coisa. conheço uma família que ele é opositor com a mãe e é bem duro com a mãe mesmo, sabe? E vem essa culpa, né? Vem o que que eu estou fazendo de errado, porque é mais comigo. Isso. Toda família atípica, né? É bom a gente conversar com quem é mãe atípica, assim, porque a gente fala a mesma Sim, língua. Às vezes a gente pergunta mesmo, assim, né? Será que tô fazendo. Eu procuro estudar, eu procuro fazer tudo tão certo, mas não tá dando muito resultado. Será que eu tô errando em alguma coisa, né? A gente, às vezes, tem que vigiar para não cair nessa cilada de querer se cobrar demais, né? Porque exatamente, senão a gente acaba exatamente. indo para um lugar A que não é mãe, legal. é, a mãe por si só, ela já tem o sobrenome de É. culpa, né? A mãe, de um modo geral, porque sempre acha que está falhando. A mãe atípica, então, ela, além de achar que ela está falhando, né? Ela acha que ela é desnecessária, por muitas das vezes. É. Porque a mãe típica, eu tô falhando, porque meu filho não tá comendo a porcentagem de frutas que tem que comer, porque meu filho tá demais no celular, né? Coisas que a gente, que é mãe, já tem essa preocupação. Ela sente que ela falha, mas ela não tem essa coisa de que eu não preciso existir como mãe dele. Uhum. Ela fica ali, porque ela, né? A mãe atípica, não. A mãe atípica, ela chega ao ponto de se matar, quer saber? Eu não preciso existir porque ele é desse jeito, não precisa de mim. Uhum. E o que eu tô fazendo não tá adiantando. Isso é muito Seríssimo. sério, Seríssimo. E eu acho que no caso muito do Todd, grave. eu até conversei com você sobre isso, que foi um dos motivos que me motivou muito a querer essa live. Claro que além de trazer o conhecimento. Mas o que eu pude sentir, por exemplo, crianças com síndrome de Down, é, físico, as pessoas automaticamente já têm uma empatia, né? Pela família, pela criança. O autismo, ele hoje está sendo muito falado. Se você falar que tua criança é autista, já vem uma Uhum. empatia junto, né? Na pessoa, é autista, já tenta Sim, dar, fazer uma coisa. O Todd, eu não vivo isso, né? Eu não tenho, meus filhos não têm esse diagnóstico, mas de conviver com algumas pessoas que têm, de ouvir histórias como a sua, eu fico imaginando o tanto de preconceito que não sofre nos lugares, porque é visto, como você falou no início, uma criança mal criada, uma mãe que não põe limites, né? Então, eu acho muito exato. necessário vir trazer muito esse tema agora, nos dias de Uhum. hoje, para que as pessoas possam também agora se conscientizar disso e agir com mais empatia, com não só com essa criança que precisa, mas com toda essa família, porque toda a família sofre o preconceito, não é só a criança, né? Exato, exato, Aline. E assim, eu te agradeço muito por esse espaço. Sabe por quê? Porque
exatamente isso que você falou. Sabe o que acontece com a família que é TOD? Ela começa a entender que ela precisa ter um manejo diferente com a criança dela. Então, quando uma outra pessoa de fora vê uma família de um opositor fazendo manejo com essa criança, as pessoas tendem a achar que nós somos permissivos. Por quê? Porque esse cérebro é um cérebro que ele é rígido, ele tem, né, condições que fazem com que ele não entenda certas coisas. Então, você, por vezes, você tem que ser flexível. Porque eu quero que eu vou, né? Para você evitar ali um comportamento disruptivo, de repente, dentro de uma igreja, você faz um combinado. Então, tá bom, você faz isso aqui, mas isso aqui não, né? Porque você tem um objetivo. As pessoas tendem a achar, sei lá, tá vendo? Permissiva. Porque se é comigo, eu falo que não, pronto, acabou. E se reclamar, eu dou uma chinelada. Aí eu fico me perguntando, como é que você dar uma chinelada, na minha visão, tá, gente? Como mãe, como psicopedagoga, como uma pessoa que há 10 anos estuda o desenvolvimento infantil, porque é a minha paixão, né? É o meu pastoreio. Eu não consigo entender como é que uma agressão pode fazer com uma criança que tem uma tendência a ser agressiva por conta de um comportamento disruptivo. Que veja bem, a agressão não é critério diagnóstico do TOD. Não é. Apesar de a maioria achar que é. A agressão não é critério diagnóstico do TOD. Mas quando ele agride, ele quer comunicar algo, porque todo comportamento, lembra que eu falei, é uma comunicação. Então, quando ele agride, ele está no pico. Ele explodiu. E aí, o que a família faz? Cara, eu não quero que ele chegue aqui no pico. Eu vou trabalhar nessa curva para que ela não chegue no pico. E aí a gente faz o manejo, a gente tenta negociar, a gente cede uma coisa aqui, mais outra a gente puxa ali. E é um processo. Tudo relacionado a neurodivergência é um processo. Mas quem vê de fora, ah lá, é por isso que é assim. Porque tem que dar chinelada. Aline, eu já escutei, eu tinha acabado de receber o diagnóstico da minha filha. E assim, eu estava estudando sobre. E a minha vizinha de porta falou para uma outra vizinha. Você vê, né? A gente ainda fica na boca do povo. Falou assim, deixa a Maria Luísa uma semana aqui em casa que esse TOD dela desaparece. Tá vendo? Entendeu? Porque há esse julgamento. As pessoas acham que realmente é uma permissividade porque a mãe é uma tola. Né? Porque a mãe não tem a rédea, ela não está sabendo o que fazer. Mas não é assim, gente. Porque um cérebro que já é um opositor, que vive irritável, eu não posso chegar... E eu não estou aqui julgando as pessoas que falam com o filho e conta até 3 e o filho obedece. Não, quem me dera. Eu adoraria, de verdade. Mas eu não posso fazer a mesma coisa com a minha filha. Entendeu? Eu não posso, porque ela é disruptiva. Essa é a característica do transtorno. Então, é exatamente sobre isso. Não julgar, acho que é a melhor ajuda que uma pessoa pode fazer. Vou começar por aí, né? Ô, Marcela, mudar um pouquinho aqui, porque surgiu esse assunto no meu grupo de mães esses dias atrás. As mães estavam bem confusas em relação ao quê? Porque é filhos com diagnóstico de autismo, né? E elas estão desconfiando, algumas delas, de TOD. Mas aí, o que acontece? Eu acho que também há uma confusão pela parte das mães, assim, nós que somos leigas no nosso do TOD, porque tem inflexibilidade cognitiva, que a criança fica ali também, né, com aquela dificuldade. Por exemplo, você vai querer que ela vai sentar no outro lugar. Não é porque ela tem TOD que ela não quer mudar de lugar, é porque ela tem a inflexibilidade cognitiva. O meu filho tem uma inflexibilidade muito forte, de mudar, não muda nada, coisas pequenas. Mas eu nunca vi como TOD, eu vejo como uma inflexibilidade. Então, teria alguma dica que você pudesse dar assim, que não, ó, gente, é diferente nesse ponto aqui, sabe? Entendi. O que acontece com o TOD, né? Alguns estudos hoje já mostram também que por conta dessa questão, dessas alterações no córtex pré-frontal, o TOD também tem um pouco dessa rigidez, né? Ele não é muito modulável. Só que o que a gente tem que pensar? Que o TEA, geralmente você costuma saber do padrão que ele segue. Sim ou não? Né? Se ele gosta de sentar naquela cadeira, você já sabe que se aquela cadeira naquele domingo não tiver ali, para ele vai ser um problema. O TOD, o problema às vezes não é a cadeira estar ali ou não. Para o TOD é o problema de sentar.
oposição não começa porque um padrão foi quebrado ou um padrão era estabelecido na mente dele. A oposição começa porque não está do jeito que ele quer, porque o humor dele é irritável, entendeu? Porque o Todd, ele tem essa coisa de se opor à autoridade. Então, se ele percebe que alguém falou que era para ele sentar, não é pela cadeira estar ali ou não, a cadeira ser a verde ou não, é o fato de sentar, entendeu? E aí, claro que, isso para mim, assim, né, resumindo como você pediu, mas a gente vai para quê? Vamos para os critérios diagnósticos, que tem coisa que dá check no TOD que não dá check no autismo. E foi aquilo que eu falei. Aí entra a equipe interdisciplinar. O teste de sondagem. Você vai fazer teste de sondagem para o TOD. E aí tem que dar check, 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 check. Entende? Mas de uma forma assim, a mãe está com dúvida. Ah, meu Deus, eu levo isso para o médico ou não? Passa a observar se essa oposição, se essa irritabilidade, né, se esse confronto é porque você é autoridade ou é porque ele não está no comando. Isso é o disruptivo do TOD. Não é um padrão que foi quebrado. Pode ser? Pode, mas aí é um TOD, por exemplo, que é a comorbidade do autismo. Aí fica o padrão que foi quebrado, aí ele fica mais irritado porque ele é um TOD. Deu para entender? Deu para Deu esclarecer? perfeitamente, foi ótima explicação. É porque às vezes fica confuso para as mães poderem entender, porque elas têm na mente, como você falou no início, aquela coisa de o não aceito o não, falou não para Todd, pronto, né? E aí quando fala o não para a criança, e não pode nessa cadeira hoje, mas na verdade não é porque ela está falando não, porque não pode, porque ela quer estar na cadeira que ela está acostumada. Minha professora maravilhosa. Gente, tudo que eu sei foi ela que me ensinou. Professora Maria Ângela. Professora Maria Ângela, linda. Seja bem-vinda. E deixa eu te fazer uma última pergunta antes de a gente terminar aqui, que a gente já vai terminar. Mas para nós mesmos, agora estou perguntando para o meu Ministério lá de Inclusão, de como a gente pode agir numa situação assim, pelo que eu pude pegar de informação sua agora. Às vezes eles precisam entender o não, às vezes não, precisam entender o não. Não é só não, não pode, tem que explicar o porquê do não, né? Mas você acha que no ambiente da igreja, porque o ambiente da igreja, igual eu falo, a gente não está ali para tratar a criança nenhuma. A gente está ali para oferecer um ambiente, né, com acomodações para que elas possam ser evangelizadas, absorver, né, receber a palavra de Deus. Então, eu não quero gerar nenhum desconforto para elas e não quero tratar. Mas aí, então, se é uma situação, por exemplo, que ela quer fugir, ela quer sair, eu vou atrás da minha mãe, eu quero passar por essa porta. Não pode, né? Não pode de forma alguma. É melhor eu falar o não, o que não pode, explicar o porquê, ou você acha melhor eu redirecionar para uma outra atividade sem que ela perceba que eu estou bloqueando a porta? O TOD dificilmente você vai conseguir redirecionar, tá? Pronto. Você lembra que ele é o questionador? Então, eu começaria com uma pergunta diferente. Eu quero sair porque eu quero ir na tua mãe, na minha mãe. Por que você quer ir na sua mãe? Você quer ir na sua mãe por quê? Vamos saber dessa criança por que ela quer ir na mãe. Aí ela vai falar, porque aqui tá chato. Aqui tá chato. Ai, não acredito. Então me ajuda. Como é que eu posso fazer para aqui não ficar chato? O que sua mãe tem lá no culto de adulto? Eu falo isso com minhas crianças. Se tiver alguém da minha igreja aqui, da minha equipe, vai falar que é assim mesmo que eu falo. Ó, no culto a tua mãe tem lanche. No culto a tua mãe tem teatro. No culto... Eu vou falando, entendeu? Ah, porque aqui tá chato. Porque aqui não tem brinquedo. Pergunta o que essa criança gosta de brincar. Um regulador. Talvez esse brinquedo, no fundo, ela está querendo dizer o seguinte: poxa, se eu tivesse alguma coisa para me apegar, eu não vou ficar sentindo tanta falta da minha mãe. Ou eu não vou achar que aqui é chato. Entendeu? É muito importante a gente sempre... a terapia cognitiva comportamental, lembra que eu falei? É você trazer à luz, né, a fala. Tá, você quer sair por quê? Eu sei que você quer ir na sua mãe, mas você quer ir na sua mãe por quê? Sua mãe... Ele vai falar porque minha mãe está com meu lanche, porque minha mãe está com meu celular. Vai falar uma coisa. Mediante a isso, aí você fala, poxa, mas celular, aqui nós estamos no culto. Nem sua mãe pode usar o celular no culto. Você já não percebeu? E aí, você vai dando o quê? Um repertório para a criança do que é o culto. Aí sim, depois disso, você abriu essa validação, você começa a remanejar. Vem cá, deixa eu te mostrar isso aqui. Você gosta do quê? Né?
isso é muito importante. Gente, o opositor precisa de um suporte emocional. Por vezes, o opositor não precisa de um suporte da inclusão, porque ele tem um déficit cognitivo e você tem que adaptar uma lição para ele. É o suporte emocional. Entendeu? Uma pessoa que vai estar ali, vai estar entendendo os sinais. Quando